Uma história repleta de interrogações. As primeiras tentativas para se saber mais sobre a vida de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, começaram no século XIX. Mas as investigações pouco avançaram ao longo dos anos. Os trabalhos se concentraram muito mais na produção artística do mestre da arte colonial do que no próprio artista. Neste ano é celebrado o bicentenário de morte de Antônio Francisco Lisboa. E novos fatos sobre a vida deste artista são apresentados no livro Aleijadinho Revelado, Estudos Históricos sobre Antônio Francisco Lisboa, resultado de 20 anos de investigação do promotor de justiça e coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda, com quem conversamos no Retratos de hoje, que já começou. Doutor Marcos Paulo, é um prazer tê-lo aqui no programa Retratos, principalmente nesse momento muito especial, né, que estamos vivendo, no ano em que comemoramos o bicentenário de morte de Aleijadinho, e o senhor vem nos presentear com essa obra-prima, né? Muitos dados ainda não conhecidos de Aleijadinho que o senhor vem trazer para a gente, mostrar novidades também, né? É isso, Adriana, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e realmente nesse bicentenário da morte de Aleijadinho, algumas informações muito interessantes vêm sendo agora divulgadas e que trazem, realmente, joga luzes sobre essa figura tão falada, mas efetivamente pouco conhecida, que foi Antônio Francisco Lisboa. Então, a gente tem algumas surpresas bem interessantes que estão reveladas nesse livro. Vamos falar sobre algumas delas, porque a gente conhece muito sobre a obra de Aleijadinho, sobre o artista Aleijadinho, né? E pouco a gente sabe sobre o homem, como viveu Aleijadinho, será que ele se casou, quem eram os pais de Aleijadinho? Pouco se sabe a respeito disso. Exatamente, a produção a produção literária, quem escreveu sobre Aleijadinho, na verdade se preocupou muito mais em tratar da obra. Então a gente tem realmente livros muito importantes a respeito do estilo Aleijadinho, da variedade de produção, seja dele como escultor, seja dele como perito, mas as pessoas não se preocuparam em saber melhor quem foi o homem Antônio Francisco Lisboa. E isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito. Por quê? Porque eu entendo que é absolutamente impossível você poder compreender bem a produção de uma pessoa sem conhecer a própria pessoa. E realmente os estudos que nós desenvolvemos ao longo desse período trouxeram muitas informações de relevo e que vão contribuir muito para entender, a partir de agora, conhecendo o homem, entender a sua própria obra. Como, por exemplo, obras que eram atribuídas a Aleijadinho, sem se saber que, na verdade, Aleijadinho fazia parte de uma oficina. Então, ele trabalhava de maneira coletiva e com pessoas, inclusive parentes próximos, que tinham um estilo muito parecido com o dele. A família toda era de artistas, né? Exatamente, de artesãos. Exatamente. Nós conseguimos descobrir que a família de Aleijadinho, ela residia em São José de Odivelas, que era um pequeno distrito de Lisboa, em Portugal, e os próprios avós de Aleijadinho, ou melhor dizendo, o avô paterno de Aleijadinho, ele já era um carpinteiro renomado em Portugal. E ninguém sabia que ele havia se transferido para Ouro Preto com o pai, futuro pai de Aleijadinho, Manuel Francisco Lisboa, e outros filhos que também eram carpinteiros e de grande renome. Então, nós temos, na verdade, uma produção artística de uma família que trabalhava num sistema de oficina, muito própria das corporações de ofício do período medieval. Então, era muito comum na época esse tipo de organização, vamos dizer assim? Era muito comum. Nós tínhamos, inclusive, uma escala de conhecimento. Os artistas começavam como aprendizes. A partir do momento que eles tinham um conhecimento razoável daquilo que eles faziam, eles eram elevados à categoria de oficiais e, posteriormente, quando submetidos a um exame, eles recebiam o título de mestre. Então, nós tínhamos uma escala, na verdade,
que era uma espécie de uma gradação do conhecimento dos artistas, e somente aquele que tinha o título de mestre é que podia assumir obras como as arrematações das igrejas, das câmaras municipais. Aleijadinho era mestre. Foi mestre, mas antes disso foi aprendiz e oficial da própria família. Sim. A família veio de Portugal. Os Sim. pais vieram de Portugal. Vieram de Portugal. O pai, né? O pai veio de Portugal, o Manuel Francisco Lisboa, e o Lisboa, na verdade, não era um sobrenome originariamente. Na verdade, o Lisboa é um designativo do local de procedência da família. Então, assim como nós temos Guimarães, Braga, etc., Lisboa era para identificar o local de procedência dessa família que veio de Odivelas, que era um distrito de Lisboa. Sei, lá em Portugal, o pai de Aleijadinho, Manuel Francisco. Manuel Francisco, ele trabalhava também com arte? Ao que tudo indica, sim. Mas o primeiro que nós temos conhecimento de que exercia a função de carpinteiro, era mestre carpinteiro, é o irmão mais velho do pai do Aleijadinho, que se chamava Antônio Francisco Pombal. Ele, inclusive, foi examinado e elevado à categoria de mestre no ano de 1715. É possível que o Manuel Francisco Lisboa, o pai de Aleijadinho, tenha trabalhado como aprendiz e oficial do irmão mais velho. Tanto que o nome dado ao Aleijadinho me parece que é uma homenagem feita a Antônio Francisco Pombal pelo seu irmão Manuel Francisco Lisboa. E como ele conheceu a mãe de Aleijadinho? Isso se deu... Ele era casado? Não. Na verdade, o Aleijadinho é fruto de um relacionamento de Manuel Francisco Lisboa com uma negra forra. Então, a mãe de Aleijadinho não era escrava, essa é outra revelação. O primeiro mito que caiu. O primeiro mito que caiu. Na verdade, ela era forra, então ela era liberta e era um casamento... Ou melhor, não havia um casamento, existia um relacionamento extraoficial deles. Tanto que, no batizado de Aleijadinho, não aparece o nome do pai. E isso é uma outra coisa muito importante. As pessoas sempre procuraram o batizado de Aleijadinho, procurando um Antônio, o nome dele, filho de Isabel, que a tradição oral guardou como sendo o nome da mãe de Aleijadinho, e Manuel Francisco Lisboa. Mas isso era juridicamente impossível. Por quê? O direito canônico vigente à época proibia que se colocasse o nome dos pais nos assentos de batizado quando esses pais não eram oficialmente casados. Então, seria absolutamente impossível figurar o nome de Manuel Francisco Lisboa no batizado do filho Aleijadinho. E as pessoas sempre procuraram, e por isso que nunca haviam encontrado. E qual é a data de nascimento de Aleijadinho, doutor? Porque o senhor também, a partir desse documento, descobre ou relata para a gente a data de nascimento, que é muito contraditória, né? Pelo menos pelos pesquisadores e pelos trabalhos que a gente conhece até então. Exatamente. Isso aí sempre foi uma das grandes dúvidas a respeito da biografia de Aleijadinho. No assento de batizado, no assento de óbito do Aleijadinho, que é de 1814, diz que ele teria 76 anos. Por isso, alguns sustentam que ele teria nascido em 1738. Existe um batizado de 1730 de um Antônio, filho de Isabel, mas o pai chamava-se Manuel Francisco da Costa do Bom Sucesso, ou seja, não era o Manuel Francisco Lisboa. Então, as correntes que até então sempre travaram discussão a respeito do assunto é que ele teria nascido ou em 1730 ou em 1738. Agora, nós encontramos um documento de batizado na matriz de Antônio Dias, em Ouro Preto, em que um Antônio, filho de Isabel, foi batizado em 26 de junho de 1737. Então, é muito próximo daquilo que consta do assento de óbito, e a gente sabe que não existia uma rigidez muito grande com datas naquela época. Então, ao que tudo indica, esse é realmente o batizado. Então, portanto, Aleijadinho teria provavelmente nascido poucos dias antes do batizado, em 1737. Não era comum a criança ser batizada no mesmo dia do nascimento, exceto se corresse risco de vida. Até porque em 1930, essa data de 1930, ela estava muito distante, né? 1730. Era uma diferença de 8 anos, né? 1730. Isso, 1730. 1730. É uma data que ela não guarda correspondência com todas as informações que nós temos a respeito de Aleijadinho. E isso tem uma importância muito grande, porque se ele nasceu em 1737 e não em 1730, nós temos 7 anos a menos de produção artística. Então, isso implica numa redução muito expressiva
da capacidade produtiva dele. Nós temos 7 anos a menos. A menos. Porque as pessoas que atribuem um grande número de obras a Aleijadinho costuma se valer exatamente desse argumento, que ele teria nascido em 1730, morreu em 1814, quer dizer, 84 anos de produção. Mas com essa descoberta, a gente reduz bastante isso. A gente está falando hoje sobre a vida, né, a obra de Aleijadinho, hoje falando mais sobre a vida de Aleijadinho, já com essa obra, com esse livro que a gente está mostrando aqui durante todo o programa para você, a espectadora aí da TV Horizonte, o Aleijadinho Revelado, escrito pelo promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda. Foram 20 anos de pesquisa, depois o doutor vai contar para a gente como foram esses 20 anos. Imagino que entre trabalho, férias, pesquisando, né, doutor Marcos Paulo, não foi fácil, mas nesse bicentenário de Aleijadinho ele vem trazer para a gente essa obra, trazendo mais detalhes sobre a vida de Aleijadinho. A gente conhece mais sobre o artista hoje, a gente conhecendo mais sobre esse homem, o Aleijadinho. Mas a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Antes, um recadinho para você sobre a campanha Faço Parte. Você sabe que a Catedral Cristo Rei vai ter uma praça dedicada à família, não é mesmo? E nesse espaço vai ser possível realizar várias celebrações. A Praça das Famílias também vai ter ao seu redor um grande terço e a previsão é que as obras comecem no início de 2015. E você pode fazer parte desse projeto, ter o seu nome ou o nome de seus familiares em uma das contas do Terço das Famílias. É só ligar para o 3209-3559 ou acessar catedralcristoreibh.com.br. Faça parte junto conosco desse projeto. A gente vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes. Fique por aí.